Como resolver um quebra-cabeça de madeira? Montando a cruz 3D. Identifique as 6 peças. Esse quebra-cabeça possui 6 peças. Para ficar mais claro, a peça com um entalhe dividido por uma saliência quadrada será a peça número 1. A peça com um pequeno entalhe retangular e lados em L será a número 2. A peça com um entalhe quadrado e outro pequeno entalhe retangular será a número 3. A peça com um entalhe retangular longo será a número 4. A peça com um entalhe parcial no meio em L será a número 5. A peça longa e retangular sem entalhes será a número 6. Encaixe a peça número 2 horizontalmente na peça número 1. Encontre a peça com o entalhe dividido por uma saliência quadrada. Depois encontre a peça com um pequeno entalhe retangular e lados em L. Encaixe as peças, fazendo com que o quadrado seja inserido horizontalmente na peça vertical com lados em L. O entalhe na peça vertical deve ficar voltado para você e a saliência quadrada da outra peça deve ficar voltada para a esquerda e em direção à peça vertical. Deslize a peça número 3 por baixo da número 2 para que elas fiquem perpendiculares uma à outra. Essa peça possui 2 entalhes. Posicione-a perpendicularmente por baixo da peça horizontal. O entalhe deve ficar voltado para a peça horizontal para que ele se encaixe. Combine a peça número 4 com a peça número 1. Segure a peça número 4. A peça com o entalhe longo e retangular. De frente para a peça número 1. Com os entalhes voltados um para o outro. Encaixe a peça número 4 no quebra-cabeça para que ela segure as peças horizontais. Encaixe a peça número 5 nos entalhes horizontais. Segure a peça número 5 para que o seu entalhe fique de frente para as peças verticais, com o lado liso para fora. Posicione-a horizontalmente ao lado esquerdo das peças verticais e encaixe-a nos entalhes das peças horizontais. Encaixe a peça retangular na abertura central. Esta é a última peça a ser encaixada. Você só precisa inseri-la na abertura central entre as outras peças. Agora o seu quebra-cabeça está completo. Montando a estrela de 6 pontas. Deite o quebra-cabeça verticalmente na sua área de trabalho. Todas as peças desse quebra-cabeça são idênticas, embora possam ter cores diferentes. Escolha qualquer peça para começar e coloque-a verticalmente sobre a mesa ou superfície em que você está trabalhando. Cada peça possui pontas triangulares, assim como vales ou entalhes em forma triangular para que as pontas de outras peças se encaixem. Encaixe a ponta de uma outra peça no vale da primeira peça. Use uma peça de cor diferente da primeira. Vire a nova peça de lado para que as pontas fiquem para fora e encaixe a ponta do meio no entalhe na extremidade da primeira peça. As peças devem ficar perpendiculares uma à outra. Encaixe a próxima peça no outro vale da primeira peça. Escolha uma peça com a mesma cor da última. Vire a peça de lado e encaixe-a no vale da primeira peça para que elas fiquem perpendiculares uma à outra. As pontas devem estar viradas para a segunda peça adicionada. Insira uma nova peça em cima das 2 últimas peças. Selecione uma peça com a mesma cor que a primeira peça. Vire a peça de cabeça para baixo, para que as pontas e vales estejam voltados para baixo, paralelamente à primeira peça.
Posicione a peça em cima das duas peças anteriores. Nesse ponto você deve ter 4 peças idênticas conectadas. Vire o quebra-cabeça de lado e encaixe outra peça entre as duas peças verticais. Vire o quebra-cabeça de lado para que duas peças fiquem apontando verticalmente. Segure o quebra-cabeça com uma mão e use a outra para deslizar uma peça horizontalmente entre as duas peças verticais. Vire o quebra-cabeça e insira a última peça entre as duas peças verticais. Vire o quebra-cabeça novamente para que a última peça encaixada fique por baixo. Deslize a última peça entre as duas peças verticais, paralelamente à peça adicionada anteriormente. Pode ser necessário torcer ou mexer um pouco a peça até que ela se encaixe. Você acaba de resolver seu quebra-cabeça de estrela de 6 pontas. Resolvendo o cubo cobra. Desenrole as peças, formando uma linha. Você precisa começar de novo se o quebra-cabeça já está em forma de cubo. Ou se você já estava tentando resolvê-lo. Desenrole as peças até que elas formem uma escada. Organize a linha para que as peças na ponta esquerda apontem para cima e as peças na ponta direita apontem para baixo. Dobre a terceira coluna diagonal 180 graus sob si mesma. A coluna na extrema direita estará apontando para baixo. Procure pela terceira coluna diagonal à esquerda da ponta direita, que deve possuir 3 cubos apontando para cima. Dobre os 3 cubos dessa linha 180 graus para baixo para que eles fiquem paralelos à próxima linha. Gire as peças no lado direito 90 graus para trás e depois 90 graus para cima. Pegue a coluna de 2 cubos próxima às 2 colunas paralelas e gire-a 90 graus para trás. Depois, gire a coluna da ponta 90 graus para cima, posicionando os 3 cubos verticalmente. Vire as mesmas peças 90 graus para dentro e depois dobre a última coluna 90 graus para baixo. Segure as últimas peças mexidas e gire as 2 colunas 90 graus para dentro. Depois, empurre a coluna de 3 cubos 90 graus para baixo na direção oposta a você para que ela fique paralela ao chão. Gire as colunas à esquerda 90 graus para dentro e depois 180 graus em sentido horário. Encontre o cubo inferior da segunda coluna de 3 cubos à esquerda. Dobre-o 90 graus em sua direção. Depois, encontre o cubo na extremidade inferior da coluna à esquerda da coluna que você acabou de mexer e gire-o 180 graus no sentido horário. Gire as colunas à direita 90 graus para a direita e 180 graus na direção oposta a você. Encontre o cubo no topo da coluna de 2 cubos que você acabou de girar. Gire-o 90 graus para a direita para que a linha de 3 colunas fique por baixo. A parte longa à direita vai parecer uma escada. Dobre o último cubo do lado direito na coluna de 3 cubos. O que você acabou de girar 180 graus para cima. Para que ele fique sobre a linha abaixo. Dobre o último cubo 90 graus para a esquerda sobre a coluna de 3 cubos. Solte sua mão esquerda do quebra-cabeça e use a mão direita para segurar as peças da escada, que ainda não foram dobradas. Isso girará o quebra-cabeça para que os cubos extras fiquem por cima. Gire as colunas finais 90 graus para baixo e 180 graus na direção oposta. Segure as 2 colunas de cubos voltadas para cima.
Em seguida, gire em 180 graus na direção oposta à coluna que fica no lado direito do cubo. Dobre as 3 colunas em um U para completar o quebra-cabeça. Vire a coluna à direita do cubo 180 graus em sua direção. Depois, dobre a penúltima coluna à direita 90 graus para baixo. Para finalizar o quebra-cabeça, gire a última coluna restante 180 graus.